Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Contabilidade MQ. Eu sou José Ricardo Arvoredo, aluno de estágio de docência pela disciplina Finanças 1, ministrada pelo professor Felipe Pontes. Na aula de hoje, nós iremos ver os fundos multimercado. Mas o que são fundos de mercado? São fundos classificados como multimercado aqueles que devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco tem o compromisso de concentração em nenhum fator especial. Então, os fundos do multimercado, eles são fundos que buscam retorno por meio de investimento em diversas classes de ativos, que podem incluir a renda fixa, as ações, o câmbio, incluindo até mesmo cota de outros fundos de investimento. Então, como o próprio nome já diz, o gestor ele tem a liberdade de alocar aportes nos ativos mais promissores e adequar as aplicações conforme o cenário macroeconômico, político, financeiro, corporativo forem mudando. Outra característica do fundo multimercado é que, além de proporcionar a proteção da carteira através do hedge, os derivativos eles também podem ser utilizados para alavancagem. Para quem é mais indicado esse tipo de fundo? Para quem tolera determinada exposição a risco, na expectativa de obter uma rentabilidade mais elevada. Então, esse tipo de fundo, eles são mais arriscados do que os fundos de renda fixa. Então, ele não é recomendado para o tipo de investidor que está chegando agora no mercado, que não tem nenhuma visão de mercado e não tem um conhecimento mais específico a respeito das dinâmicas que ocorrem dentro destes fundos, né? Então, o investidor ele deve ter esse conhecimento da dinâmica da estratégia. Então, se o investidor ele nunca aplicou em fundos de ações, por exemplo, então ele não vai saber o que é um aluguel de ações. Então, é melhor ele ficar fora dos fundos long e short, por exemplo. Ou seja, esse tipo de fundo ele é recomendado para investidores com um perfil mais arrojado e agressivo. Assim como nos outros fundos, os fundos multimercado eles possuem suas vantagens e suas desvantagens. A principal vantagem é a possibilidade de extensa diversificação de portfólio, mesmo com quantidades limitadas de recursos, que está atrelado a uma maior liberdade da gestão. Então, a depender do tipo de fundo multimercado escolhido, o gestor não precisa seguir uma única estratégia de investimento, como acontece, por exemplo, numa renda fixa no fundo DI. Ou seja, o gestor ele vai direcionar a sua atuação de acordo com as peculiaridades de cada ativo e do momento econômico vigente. Outra vantagem seria a alavancagem. Essa alavancagem ela dá-se através de um derivativo, com a finalidade de potencializar os ganhos. Quanto às desvantagens, elas podem apresentar maiores volatilidades. Então, apesar de mais arriscado que os fundos de renda fixa, esses fundos de multimercado eles podem apresentar menores volatilidades que os fundos de ação, uma vez que conseguem fazer operações protegidas, isto é, criam limites de perda bem definidos. Eles também podem apresentar altas taxas de administração e podem cobrar uma taxa de performance. Essas duas taxas aliadas podem correr de diminuir a sua rentabilidade ao aplicar neste tipo de fundo. Então é importante você ter ideia, né, você verificar se essas cobranças aí elas vão afetar muito a sua rentabilidade. A tributação no fundo multimercado vai ser incidente tanto no imposto de renda quanto no IOF. O imposto de renda ele vai ser calculado dependente do período em que você permanecer com o dinheiro investido no fundo. Vai ocorrer aí o sistema Come Cotas, que é um sistema que a cada 6 meses os fundos eles deduzem automaticamente o imposto de renda dos cotistas, em função do rendimento obtido pelo fundo nesse período. Então, vai incidir imposto de renda
conforme o período em que você aplicar no fundo, seja de maneira a curto prazo quanto a longo prazo. Então, o sistema come cotas. No curto prazo, vai ser sempre uma alíquota de 20%. Já nos fundos de longo prazo, será de 15%. O restante será pago no resgate, né? Quando você fizer o resgate, você paga a alíquota diferencial, conforme tabelado. O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, ele vai incidir sobre o rendimento nos resgates feitos num período inferior a 30 dias. Então, se você aplica em um fundo, faz o resgate antes de 30 dias, vai ser cobrada a alíquota referente ao IOF. Essa alíquota ela é regressiva e varia de 96%, né, para aplicações com duração de um dia e 0% a partir do 30º dia. A Ambima ela também faz a classificação dos fundos multimercado, assim como os de renda fixa, os de ações e os cambiais. Ela faz através das divisões, né, das segregações, através de níveis. Então, o nível 1 vai ser o tipo de ativo, o nível 2, o tipo de gestão, e o nível 3 será quanto à estratégia, né, quanto à exposição ao risco. Então, nos fundos multimercado, quanto ao tipo de gestão, elas podem ser classificadas quanto à sua alocação, quanto às suas estratégias e quanto ao investimento no exterior. Os fundos multimercado que possuem a estratégia de alocação são classificados em balanceados e dinâmicos. Estes fundos eles buscam um retorno de longo prazo prioritariamente da estratégia de Asset Allocation, que é uma tática que preconiza a repartição dos investimentos, ou seja, dos recursos aplicados em diferentes tipos de investimento, seja em renda fixa, seja em renda variável, em moedas estrangeiras, etc. Os balanceados, eles possuem uma estratégia de alocação pré-determinada, ou seja, deve haver uma especificação do mix de investimento nas diversas classes de ativos, incluindo deslocamentos táticos e ou políticas de rebalanceamento explícitas. Já os dinâmicos, eles possuem a mesma estratégia de alocação de ativos, sem contudo estarem comprometidos com um mix pré-determinado de ativos, ou seja, a política de alocação aqui ela é flexível, reagindo às condições de mercado e ao horizonte de investimento. Quanto às estratégias, nós já vimos que os fundos multimercados eles são divididos em diversas classes de estratégia. O primeiro deles é a estratégia macro. Nesse tipo de estratégia, o investimento ele é baseado em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo. Ou seja, nesse tipo de fundo há operações em ativos de renda fixa, variável, câmbio, entre outras classes, com estratégias de investimentos traçadas com base no cenário macroeconômico de médio e longo prazo. Então, grande parte da decisão de investimento vai passar pelo aval de um economista-chefe, que pondera os riscos e retornos de acordo com suas projeções. Então, essas estratégias, como são baseadas em cenários macroeconômicos, elas têm um objetivo de antecipar os movimentos, né, macroeconômicos que determinam os preços futuros dos ativos, dos juros, câmbios, moedas, renda fixa. Então, há esse estudo que está muito ligado a um acompanhamento da conjuntura político-econômica do mundo e a uma habilidade de mesclar as projeções, né, de diversas variáveis macroeconômicas com as alocações diversificadas. Outra estratégia ligada aos fundos multimercado é a estratégia trade. Os fundos que utilizam essa estratégia realizam operações em diversas classes de ativos, explorando as oportunidades de ganho a partir de movimentos de curto prazo nos preços dos ativos. Então, esses fundos eles se assemelham muito aos fundos macro, porque eles realizam posições direcionais nos diversos mercados, porém com prazos de duração muito mais curtos. A condição necessária para uma boa performance nesse tipo de fundo é o marking time,
ou seja, habilidade de previsão do gestor. Neste tipo de fundo, deve-se manter uma exposição em ativos de alta liquidez, porque aí vai permitir que o gestor ele mude a estratégia mais facilmente, se protegendo contra a volatilidade do mercado. Outro tipo de estratégia de multimercado são as long e short. Nesse tipo de estratégia, os fundos fazem operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas. Ela é dividida em dois tipos de estratégia: a direcional, em que o resultado deve ser proveniente da diferença entre as posições, ou seja, o objetivo do gestor é buscar retornos pela diferença entre a rentabilidade das ações compradas e as vendidas. O outro tipo é o tipo neutro, né? Ele garante a exposição ao mercado de maneira neutra, onde o gestor vai comprar as ações que considera mais baratas e vender as ações que considera mais cara, ficando neutro em termos de oscilação da bolsa de valores. Em seguida, nós temos a estratégia de juro e moeda. Nesse tipo de estratégia, os fundos eles buscam retorno no longo prazo, através de investimentos em ativos de renda fixa, que estejam atreladas aos riscos de juros, aos riscos de índices de preço e aos riscos de moeda estrangeira. Então, o gestor nesse tipo de fundo, ele não pode fazer alocação em renda variável, por exemplo, as ações. E também eles não possuem a necessidade de preponderância de algum fator. Logo, fica a cargo do gestor alocar a aplicação de recursos em ativos conforme suas peculiaridades e a análise de cenários. Por fim, temos as estratégias livre, específica e capital protegido. A estratégia livre implica dizer que o fundo ele não possuirá obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. Então, essa flexibilidade permite que o gestor adote diferentes estratégias ao longo da existência do fundo. Já a estratégia específica é totalmente o contrário da livre. Lá, eles adotam a estratégia de investimento que implique riscos específicos, tais como as commodities e o futuro de índice. Já o capital protegido buscam retornos em mercados de risco, procurando proteger parcial ou totalmente o principal investido. Então, caso haja uma perda, o investidor terá o principal, seja parcialmente ou totalmente protegido. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Compartilhem entre os amigos e não se esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Curtam e sigam também as outras redes sociais. Até a próxima!